Vamos lá, pessoal. Então, representando os isômeros óticos. Dá uma olhada para cá para o quadro. Ó, esse aqui é o butan 2-ol. Olha para mim e vê se ele realmente obedece às condições para a isomeria ótica. Qual é a condição? Carbono quiral. Vê se obedece, pessoal. Analisa esse carbono aqui. Vê se ele não é quiral. Ligante 1, hidrogênio. Ligante 2 é o etil. Ligante 3 é a hidroxila. Ligante 4 é o metil. Nós temos 4 ligantes distintos. Cuidado para não confundir. Quando eu falei ligantes, eu não falei elementos iguais. Eu falei ligante. Você pega o carbono, o que está em cima é uma coisa só, o que está embaixo é uma coisa só, o que está à esquerda é uma coisa só, o que está à direita é uma coisa só. Se as 4 coisas forem diferentes, você está diante de um carbono quiral. E se essa molécula tem carbono quiral, na verdade ela tem isômeros espaciais, no caso óticos, tá bom? E aí é igual aquela aulinha de cis-trans. Não existe o butan 2-ol. Por quê? Porque ele tem um carbono quiral, na verdade ele se desdobra em isômeros óticos. O butan 2-ol só existe se você estiver diante de uma questão de isomeria plana, que aí você compara o butan 2-ol com o butan 1-ol, com metilpropan 1-ol, e aí vai, né? Mas, se você se referir a isômeros totais do butan 2-ol, ele não existe, porque, na verdade, ele se desdobra em 2 isômeros espaciais, tá? Em 2 estereoisômeros, né? Dá uma olhadinha para cá, porque essa aula ainda é mais complexa no plano. A gente tenta dar um jeito aqui, mas a gente vai dar uns exemplos aqui mais didáticos. Observa. A diferença entre os isômeros óticos, ele está no que a gente pode dizer que os isômeros, eu botei na vertical para ficar mais didático, para dizer que os isômeros, eles na verdade, parece que eles estão de frente para o espelho. Um de frente para o espelho em relação ao outro. Vocês entendem isso? Vê lá. Aí eu botei aqui, ó, o carbono quiral, a hidroxila para a direita e o hidrogênio para a esquerda. E aqui eu botei o contrário, o hidrogênio para a direita e a hidroxila para a esquerda. Se você olhar, é como se uma molécula estivesse de frente para o espelho em relação à outra. Tá? São chamadas imagens especulares, imagem no espelho. Um exemplo muito mais didático, e eu acho que vocês vão entender, é o caso das nossas mãos. Aliás, a palavra quiral vem de mãos, né? Quiromancia vem de mãos. Então a ideia da mão é ótima, tá? As nossas mãos, elas são assimétricas, elas são imagens especulares uma da outra. Ah, é? Sim, porque ó, se você pegar as 2 mãos e colocar uma sobre a outra, você vê que elas não são iguais. Elas não são iguais, né? Essas moléculas não são iguais, como as nossas mãos não são iguais. Mas, se nós colocarmos uma de frente para a outra, as nossas mãos são exatamente objeto e imagem uma da outra. São imagem especular uma da outra. Sempre que isso acontecer nas moléculas, você então tem moléculas isômeras óticas. E elas ganham nome, tá? Eu quero vocês anotando isso aí. Toda vez que as 2 moléculas são imagem especular uma da outra, elas são conhecidas como enantiômeras. Beleza? Moléculas enantiômeras são isômeros óticos, que na verdade são imagem especular um do outro, como as nossas mãos. A gente pode dizer que nossas mãos são enantiômeras, tá certo? Então, uma delas é conhecida como isômero destrógero e a outra é chamada de isômero levógero. Esses nomes é igual cis e o trans. Um é cis, outro é trans. Então, um é destrógero e outro é levógero, que faz referência a desvio da luz polarizada. A luz polarizada incide numa molécula quiral e essa luz polarizada é desviada para a direita ou para a esquerda. Então, destrógero e levógero, tá bom? Um outro detalhe importante que eu quero que vocês anotem é o seguinte. Ambos os isômeros óticos e enantiômeros, ambos, eles são conhecidos como isômeros ativos. Ativos porque desviam a luz polarizada, ou para a direita ou para a esquerda. Agora é interessante anotar isso. Se você tem uma mistura, vou até botar aqui no cantinho, se você tiver uma mistura equimolar
Equimolar quer dizer 50% de um isômero, de um enantiômero, e 50% de outro enantiômero, ou seja, quantidades iguais de ambos, você produz o que a gente chama, é um nome muito comum usado em prova, tá? Bota aí. É conhecido como mistura racêmica. Quero vocês anotando isso aí, tá? A mistura racêmica, na verdade, é uma mistura necessariamente de 50% de cada enantiômero, tá? 1 grama de um com 1 grama do outro, mistura racêmica, tá bom? Se forem quantidades diferentes, não é mistura racêmica. Então a mistura racêmica, ela é engraçada, porque se um desvia a luz polarizada para um lado e o outro desvia a luz polarizada para o outro, quando você mistura quantidades equimolares dos dois, ele para de desviar a luz polarizada. Então é chamado inativo, mistura inativa, porque não desvia a luz polarizada, porque é uma compensação, né? Um compensa o outro, tá certo? Então cuidado, porque essa aula, ela de certa forma, ela é muito importante, por exemplo, para fármacos, quando você analisa fármacos. Às vezes você tem um fármaco que ele é quiral, e aí um isômero dele tem atividade fisiológica, o outro não. Então o paciente, ele só tem que receber um isômero, o enantiômero tal, ou seja o destrógeno ou seja o levógeno. Então, se o medicamento, na verdade, for uma mistura racêmica, então só uma parte dessa mistura vai ter atividade fisiológica no ser humano. Tá? Então, questões desse tipo aparecem muito, porque isso aparece muito em medicamentos. Fica atento a isso aí, tá? Dá uma olhadinha, não esqueça disso aqui, que a gente fecha nesse momento a isomeria espacial e, no caso, o módulo de isomeria. Fechou? Um abraço, pessoal!